Segundo, por causa dos porcos. Porque para o judeu, o porco era considerado algo imundo. O judeu, você não vê na Bíblia o judeu criando porco. E ele nem come porco. Porque para ele é considerado um animal impuro, um animal imundo. Mas já quando Jesus atravessou para o outro lado, ele atravessou o lago e chegou lá do outro lado, para eles lá era normal eles criarem porcos. Por isso que tinha aquele monte de porco. E aí o que acontece? Então era uma região pagã. Era uma região que eles não tinham Deus. Era uma região que eles não tinham entendimento sobre o Senhor Jesus. Era uma região, essas 10 cidades, Decápolis, ela era uma região de 10 cidades independentes, e elas viviam ali em comunidade umas com as outras. E Jesus atravessa o lago para ir lá naquele lugar. E aí quando ele chega lá naquele lugar, ele encontra esse homem. A Bíblia fala da condição desse cara. Primeiro, a Bíblia fala que ele estava endemoniado. Eu vou falar uma coisa para você. Talvez você não esteja numa região, numa situação de você estar endemoniado. Mas o fato de você estar aqui, com certeza tem alguma área na sua vida que você tem algum problema, e essa área você não consegue ter autoridade para vencer ela. E é por isso que você está aqui. E em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sair daqui com a vitória. Glória a Deus. Quando o cara estava endemoniado, a gente não vai colocar no sentido aqui só simplesmente no lado espiritual. A gente vai colocar no sentido que ele estava dominado, que ele não tinha autoridade. Existe uma palavra no mundo espiritual que se chama legalidade. O que é legalidade? Legalidade é o seguinte: imagina que você está... Eu vou contar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu sou um ladrão. Eu sou ladrão. Eu mato, eu roubo. E aí o que acontece? Eu chego na casa do irmão Wellington ali, ó. Meto o pé na porta, pá! Amarro ele lá, amarro a esposa dele, amarro os filhos dele. E vou lá e levo tudo que tem dentro da casa dele lá. Levo televisão, levo geladeira, levo celular, levo tudo que ele achar que ele tem de valor lá. Levo o carro dele. Isso aí foi caracterizado como roubo? Pode falar, que eu gosto de uma administração que a gente participa das coisas. O que você acha? Foi roubo? Foi roubo? Foi roubo, não foi? Foi. Amém, beleza. Então é roubo. Então ele pode chegar nas autoridades e dar parte de mim, não pode? Ele não pode fazer um boletim de ocorrência? Porque eu cheguei lá e violentei, entrei com tudo, não foi? Eu roubei. Agora imagina o seguinte. Imagina uma outra situação. Eu que sou ladrão, eu continuo sendo ladrão, mas eu chego lá na casa dele e bato palma. Ô irmão Wellington. Ele fala: ô irmão, beleza? Tranquilidade? Eu falei assim: tranquilidade total, mano. Eu falei assim: e aí, o que você quer? Eu falei assim: ó, eu quero o seguinte, eu quero entrar dentro da sua casa e quero pegar umas coisas, você deixa? Aí ele fala: eu deixo. Aí ele abre a porta da casa dele e aí eu chego lá e falo assim: ó, posso pegar essa TV? Ele fala: pode. Posso pegar essa geladeira? Pode. Posso pegar seu celular? Pode. Posso pegar seu computador? Pode. E aí eu pego, levo tudo embora e ele fica sem nada. Isso é caracterizado roubo? Não. Por quê? Porque ele deixou. E ele pode reclamar com as autoridades? Não. Então, vou falar uma coisa para você. Pode ter áreas na sua vida que você está fazendo exatamente isso. Você está deixando o diabo entrar na sua vida e você não consegue ter autoridade do nome de Jesus para tirar ele da sua vida, porque justamente você está deixando. Aleluia! E aí o que acontece? Isso acontece muito, sabe onde? Dentro de casa, na família. Isso acontece muitas vezes, porque eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar, sabe por que a gente sente muitas vezes o peso da traição? Porque a gente sente o peso da traição por aquele que a gente ama. Porque se a gente não tem sentimento pela outra pessoa, você não liga. Mas quando você tem uma ligação com aquela pessoa, e aquela pessoa faz algo, ela traiu, e eu não estou falando só de traimento entre casal não, mas uma traição, trair confiança, mentira, joguinho, essas coisas, então você acaba sentindo. E isso acontece muitas vezes, essa amargura acontece muitas vezes dentro da nossa casa, porque são as pessoas que mais nós amamos. Só que tem um problema, muitas vezes nós nos colocamos como vítima, mas nós mesmos também fazemos essas coisas.
Nós mesmos, muitas vezes, quando a gente vai ver, a gente está traindo a confiança daquele que a gente ama. E é por isso que muitas vezes o diabo ele fica ali, ó, cilindrando ali dentro da casa da pessoa. E aí aí você vê a pessoa, vai para a igreja, lê a Bíblia, mas o que acontece? Dentro da casa da pessoa, o céu para ela é da porta da casa dela para fora, porque dentro da casa dela ela não consegue viver o céu, ela não consegue viver o reino dos céus. E a gente viu a irmã Lili aqui antes de eu começar a ministrar, o que ela falou? A família é a instituição mais importante que Deus criou. Deus começou o mundo com a família. Deus não começou o mundo com a igreja. A igreja é formada por famílias. A sociedade é formada por famílias. Até a própria palavra fala que se o homem ele quiser exercer alguma coisa dentro do ministério da igreja, ele tem que estar com a família dele, ó, bonitinha, não é? Outra coisa, ó, o homem ele estava preso com correntes. Eles tentavam prender ele toda hora, ele estourava, mas era fato que vira e mexe os caras prendiam ele. Aí eu vou te fazer uma pergunta: o que é que tem na sua vida que está te prendendo? O que é na sua vida o que está te prendendo? A gente pensa que não, ó. Mas sabe uma coisa que Satanás está usando muito? Deus, é verdade. Isso. A gente vê famílias que muitas vezes, a minha esposa ela faz uma coisa na minha casa lá que é muito legal. Você sabe que a mesa, na Bíblia, ela é sinônimo de comunhão e de igualdade. Qualquer pessoa que tiver qualquer problema, quando ela senta na mesa, todo mundo se vê no mesmo olhar, todo mundo se vê igual. A mesa, ela tem sinônimo de comunhão. A Santa Ceia antigamente era uma mesa que eles faziam a refeição todo mundo junto. Então a mesa, ela é sinônimo de comunhão. Então a minha esposa lá na nossa casa, o que acontece? Ela faz, quando nós sentamos na mesa, e lá em casa é assim, ó. Lá quando a gente senta, é bem moda antiga mesmo. Tem a minha cadeira, aí eu sento na ponta da mesa, e ela senta do meu lado, os meus filhos sentam enfileirados. E ela não permite ninguém comer com celular na mesa. Estou mentindo? Não, é verdade. Ninguém come com o celular na mesa e ninguém come fora de horário. Eu vou comer depois. Não, vamos comer todo mundo junto, porque é o nosso momento. Aí eu pergunto para você, o que você está perdendo o que está fazendo você perder a comunhão com a sua família? Aqui tem muito jovem, ó. Aqui eu percebi que aqui tem bastante jovem. O que você está colocando na frente da sua família? O que você está colocando? O que será que é tão importante para você ao ponto de você não poder ter comunhão com seus pais? Vamos também para os pais. O que é tão importante para os pais ao ponto de não ter o seu momento com seus filhos? Muitas vezes eu vou falar uma coisa para vocês. A gente não sabe ter o equilíbrio das coisas. Pais e mães, muitas vezes você quer correr atrás do dinheiro e fica se matando de trabalhar, sendo que a sua verdadeira felicidade está ali do teu ladinho, que é teus filhos. Isso não estou falando que você tem que deixar de trabalho, não. Eu estou falando que você tem que aprender a ter equilíbrio. Então o que está prendendo você? O que prende você? O que impede você de ter comunhão com a sua família? Outra coisa, a Bíblia fala que esse cara ficava atormentado dia e noite, que ele ficava gritando dia e noite, ou seja, ele não tinha paz. Vou falar uma coisa para você. Isso aqui, ó, ele traz uma coisa, não é o aparelho em si, mas é a internet, é as redes sociais. Tem gente que troca o dia pela noite para ficar com isso aqui.
Tem gente que acessa a pornografia por isso daqui. Vocês sabiam que o maior conteúdo acessado na internet a nível mundial é a pornografia? E isso atinge homem, atinge mulher, atinge jovem, atinge todo mundo. E aí você achando que você está tendo um prazer momentâneo, isso aqui tira a sua paz. Porque Satanás, ele é expert em te dar prazer momentâneo. Ele te dá algo ali que parece que é bom na hora, mas depois você perde a sua paz. Você perde a sua paz. Eu conheci um homem que ele ficou tão viciado em pornografia pela internet, que o que acontecia? Ele deixava de ter relação com a mulher dele para ficar acessando pornografia. E a mulher se sentia um lixo, porque ela se sentia como se o marido dela não desse o devido valor para ela. Isso é algo muito forte. O que vem tirando a sua paz? O que Satanás vem colocando na sua vida que você acha que tem um prazer momentâneo, mas está te tirando uma paz toda com a sua família? Nós seres humanos, nós somos formados. O Senhor, ele nos formou com desejos, emoções, vontades e sentimentos. Isso é algo do ser humano. É parte da gente. Tanto toda vez que a Bíblia fala alma, ela está falando da gente, de quem nós somos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. E nós agimos não pelo que sabemos, nós agimos pelo que sentimos. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quem aqui gosta de beber Coca-Cola? Pode levantar a mão, eu gosto, eu sou viciado em Coca-Cola. Quem gosta de beber Coca-Cola? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quem sabe que ficar bebendo Coca-Cola toda hora faz mal? E aí eu vou perguntar, e eu me incluo nisso daí. Por que nós sabemos que beber Coca-Cola faz mal toda hora e a gente vai lá e bebe toda hora? Porque nós não fazemos o que sabemos. Nós fazemos aquilo que a gente tem vontade de fazer. Meu Deus, aleluia. E aí, sabe quem sabe disso daí? O próprio Satanás. Agora vamos colocar do lado espiritual. Satanás sabe do seu desejo por aquilo que você acessa na internet. Satanás sabe do desejo quando você olha uma mulher na rua. Satanás sabe do seu desejo, jovem, quando você está lá na roda dos seus amigos fumando narguile. Satanás sabe quando você está lá na firma, lá fora, lá com conversa fiada. E aí o que acontece? Ele faz o seguinte: tem algo que no mundo espiritual, principalmente aqueles das religiões afrodescendentes, que tem aquele cara lá, o pai de santo, que ele recebe o espírito maligno. E ele lá, ele é denominado como cavalo. Por quê? Porque o espírito maligno entra dentro dele e ele se coloca como um cavalo para aquele espírito maligno. E eu vou falar uma coisa para você. Toda vez que Satanás, ele acha seu desejo e ele consegue te pegar pelo seu desejo, você se torna um cavalo na mão de Satanás. E sabe o que ele faz? Ele monta em cima de você e ele coloca uma varinha assim na frente, ó. E ele pendura o seu desejinho ali na frente. Meu Deus. E ele fica aqui assim, ó. Aleluia, Jesus. Aí ele fica desse jeito, assim, ó. Ele aqui em cima de você, ó, com a varinha aqui, ó. Vai pra lá, vai pra cá. E você, sem perceber, você faz isso. É desse jeito, Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Então é algo forte. O mundo espiritual, ele é real. E ele é mais real do que o mundo que a gente vive aqui. Porque o mundo que a gente vive, ele foi criado através do mundo espiritual. E eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia sabe, o Satanás, ele sabe que a coisa mais importante que Deus colocou aqui na terra foi a família. Porque é através da família que as coisas acontecem. Uma família forte é uma sociedade forte. Por que você acha que... tem coisas aqui que eu estou falando que não está nem na administração. Por que você acha que é uma luta ferrenha das mídias sociais querendo empregar homossexualismo?
achando uma coisa normal, casamento entre dois homens ou entre duas mulheres, ou você vê a Globo toda hora com aquelas novelas lá, colocando como se fosse uma coisa normal, as crianças querendo entrar com ideologia de a educação querendo entrar com ideologia de gênero, querendo colocar como se uma criança de 4 anos pudesse decidir o que ela era. Por quê? Porque isso é tudo uma estratégia de Satanás para destruir as famílias. Deus, é verdade. E a gente, sem perceber, a gente vai aceitando. E como é que ele vai entrando na nossa vida? Através disso daqui. Vai achando que traição é uma coisa normal. Vai achando que pornografia é uma coisa normal. Vai achando que espancar a mulher é uma coisa normal. Vai achando que espancar os filhos é uma coisa normal. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você está nessa situação, qual é a diferença da gente ter esse endemoniado aqui? Meu Deus, é verdade, Senhor. Filhos, a Bíblia ela fala o seguinte, que o primeiro mandamento de promessa é honrar o pai e a mãe. O primeiro, a Bíblia mostra lá no livro, lá em Êxodo, os 10 mandamentos. E aí o que acontece? No 5º mandamento, é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Ele fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Por que você acha que a taxa de mortalidade dos jovens é muito grande? É jovem morrendo para todo lado aí. Por quê? Porque não honra o pai e a mãe, não sabe o valor da autoridade de um pai e da mãe, não sabe o respeito que tem que se dar a um pai e uma mãe, não sabe pedir uma bênção para o pai. Você sabia que a principal coisa que nós deveríamos fazer na nossa casa é manter a tradição que os antigos nos ensinaram, que é abençoar os nossos filhos. Quem aqui não lembra? Eu lembro grandemente, a minha avó, os meus avós já morreram, mas eu chegava na casa da minha avó, ela pedia para eu ajoelhar no chão, eu ajoelhava no chão, ela colocava a mão na minha cabeça e ela orava pela minha cabeça, ela estava me abençoando. Até hoje eu peço bênção para os meus pais, os meus filhos me pedem bênção. E quando o pai e a mãe, ele sabe disso daí, ele tem a consciência disso daí, você vai entender que você é a principal autoridade na vida do seu filho. Não é o pastor que é a principal autoridade na vida do seu filho, não é o presidente da república, não é o professor. A principal autoridade na vida de um filho é um pai, e o pai tem o poder de determinar na vida do filho o destino do filho. Meu Deus, aleluia! E aí, pai? E aí, filho? Meu Deus, é forte isso. Como é que é aí o negócio então? E aí, filhinho, você não vai aprender a honrar teu pai e tua mãe não? Ou você vai ficar dando ideia para aqueles moleques lá que ficam falando você chupar uma mangueira, falando para você fumar narguilha? Meu Deus! E aí, pai? Você não vai dar atenção pro teu filho, que teu filho merece, não? Ou você vai ficar se matando de trabalhar lá e aprender a dar atenção pro teu filho? E aí, você, ô camaradinha aí, ô marido, você vai ficar olhando a tua mulher e honrando a tua mulher, ou você vai ficar olhando para às vezes uma que é mais nova, parece ser mais bonita, mas não viveu a história com você que a sua esposa viveu e construiu com você do seu lado? Isso é muito forte. A gente tem que entender que Satanás, ele não brinca, e ele está aqui para destruir famílias. Quantos de vocês estão aqui devem ter machucado já alguém da sua família? Foram machucados e também machucaram. Quantos de vocês aí não ficaram talvez um tempo sem falar com o pai e com a mãe? Ou não falou com o filho? E também existe uma coisa também, ó. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou falar uma coisa para você, é muito de Deus, porque eu não tinha escrito nada do que eu estou falando aqui. Vou falar uma coisa para você, ó. Na vida nós precisamos aprender a ter equilíbrio. O que é equilíbrio? É você saber a hora certa de você fazer as coisas. Pai e mãe, você acha que você vai conquistar o seu filho dando tudo o que ele quer também? Você acha que você vai conquistar o seu filho dando com ele quando ele tiver 1 ano, 2 anos de idade, colocando um celular na mão dele? Você acha que você vai conseguir ensinar o teu filho? Ó, imagina essa criança aqui, ó. Eu vou colocar eles como exemplo. Isso não quer dizer que ela faz isso, mas eu vou colocar um exemplo. Imagina, é seu filho?
Imagina que ela pega aqui, ó, ela é a mãe dele. Deus colocou esse menino na vida dela porque Deus colocou ela para cuidar dele, porque ela tem que ter responsabilidade sobre a vida dele. Diante de Deus, os dois são iguais, mas a responsabilidade maior é dela, até que ele cresça e vire um homem e ele possa andar com as próprias pernas dele. Mas a responsabilidade, por enquanto, é dela. Aí imagina que ela pega essa responsabilidade dela, ela pega e coloca um celular na mão do moleque, porque o moleque dá trabalho. Aí o moleque começa a crescer mimado. Aí o moleque qualquer coisa se joga no chão. Aí o moleque qualquer coisa fica... Ó, eu vou falar uma coisa pra você, eu trabalho com um cara, eu nem ia falar isso, cara, mas eu trabalho com um cara que ele não soube criar os filhos dele. E hoje os moleques têm 20 anos de idade, um tem 20, outro tem 19. E os moleques se comportam pior do que esse moleque aí. Tô mentindo? Só faz o que quer. Só falta xingar o pai. E aí o que eu falo pra você? Os moleques têm culpa? Tem, mas o pai também teve. Porque não soube dar a correção na hora que tinha que dar. Porque não soube falar uma palavra dura quando tinha que dar. A gente tem que saber o momento de dar o amor, mas também tem que saber o momento também de castigar quando tiver que castigar. E eu não estou falando aqui que ninguém tem que espancar o filho não e matar o filho de pancada não. Eu estou falando que tem que ser duro quando tiver que ser duro. A palavra do homem ela tem que ser firme. Homem aprende a ser firme. Sabe qual que é o grande problema hoje na sociedade? É o homem que ele não toma o papel dele. Aí o que acontece? Ó, vou mostrar para vocês aqui uma estratégia de Satanás que quase ninguém percebe. Lá na década de 60, começou a ter aquela Woodstock. Antes da década de 60 teve as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Aí acabou as guerras, os soldados vieram para casa, largaram de fazer filho, e essa geração nova que nasceu, ele nasceu com a bandeira paz e amor. E aí nisso daí, eles começaram a lutar por liberdades que muitas vezes nós não estamos preparados para essa liberdade. E dentro desse conjunto, aconteceu sabe o quê? A bandeira do feminismo. E aí o que aconteceu? As mulheres começaram a lutar por os direitos iguais. E aqui eu não estou pregando contra a mulher, não estou falando que a mulher não tem que ter direito igual ao homem, não é isso que eu estou falando. Só que eu estou falando assim o seguinte, que muitas vezes o fato da mulher lutar por esse direito, ela não sabe muitas vezes lidar com esse direito que ela tem, e o homem muitas vezes se aproveita disso e sai fora e deixa a responsabilidade no ombro dela. Estou mentindo? Não é verdade? Quantas famílias aqui que nós vemos que é a mãe que faz o papel do homem? E isso é certo? Por quê? Porque o homem saiu fora, porque muitas vezes a mulher também se levantou. E tem que deixar no lombo dele. É responsabilidade dele. A gente tem que criar homens fortes nessa sociedade. Eu vou falar uma coisa para você. O problema da sociedade está no homem, mas a solução também está no homem. Porque a partir do momento que a gente começar a criar homens fortes, falando na cara dele o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir, eu garanto para você, nós vamos estar... O verdadeiro sucesso de um pai de família não é criar os seus filhos. O verdadeiro sucesso de um pai de família é formar um novo pai de família. É formar uma nova mãe de família. Não é simplesmente você dar coisas para os seus filhos e deixar aqui, toma internet, toma Netflix, toma roupa, toma tênis, toma isso, toma aquilo. Não é isso. É lógico que nós temos que suprir as necessidades básicas, alimento, roupa, moradia. Isso sim é dever do pai de família. Mas tem vezes que o pai de família estraga tanto o filho que quando ele vai ver, sabe o que acontece? Ele cria um mimado, esse mimado cria um filho, e quando ele vai ver o neto dele, não é mais o neto dele, é o próprio filho dele também, porque o próprio filho que ele criou não tem condição de ser pai. Meu Deus! Estou falando alguma mentira? Não. Então nós temos que... Eu não conheço vocês, mas eu tenho certeza que o que Deus está me incomodando aqui para falar, pode ser que algum de vocês possa estar vivendo essa situação aqui, ó. Mulheres que não sabem o posicionamento dela, homens que não sabem o posicionamento deles, filhos que não sabem o posicionamento deles. E Satanás vai só quebrando famílias, desestruturando a família, perdendo totalmente o significado da família. Aí o que acontece? Sabe o que é o grande problema
A gente fala muito sobre o homossexualismo. Você sabia que uma grande parte do problema homossexual dos homens é a falta de referência de um homem dentro de casa? Porque ele só teve referência feminina. Porque o homem foi embora e deixou tudo no lombo da mulher. E aí, quando ele menos espera, ele nem imagina que o filho dele pode virar um homossexual por causa simplesmente pela falta da presença dele dentro da casa dele. Homens, nós temos que ser homens. Mulheres, deixem os homens ser homens. Filhos, respeitem os seus pais. Pais, respeitem os seus filhos. Meninos, respeitem os seus pais, honrem seus pais para que vocês possam viver, para vocês verem os netos de vocês. Em nome de Jesus. E aí, o que aconteceu com esse cara? Vamos voltar aqui para a ministração. O cara estava endemoniado, o cara ficava preso, o cara não tinha paz. A Bíblia fala até que ele se cortava. E aí, de repente, chegou Jesus na vida do cara. Aleluia! Glória. Chegou Jesus na vida dele. E a Bíblia fala que o seguinte, que os caras saíram, os criadores de porco lá saíram, quando voltou todo mundo ficou espantado, porque viu aquele homem sentado, vestido e em seu perfeito juízo. Vou falar uma coisa para você, ó. Quando Jesus ele entrar de fato na sua vida, não vai ser o que você vai falar, vai ser o seu comportamento. Pai, você quer ganhar o seu filho? Não é o que você fala, é o que você faz. Mãe, você quer ganhar sua filha? Não adianta você querer dar um sermão da montanha para ela se ela não vê aquilo na sua vida. Pai, não adianta você querer dar um sermão da montanha para o seu filho se ele não consegue enxergar na sua vida aquilo que você está falando. Como é que você quer falar de Deus para o seu filho se ele não consegue enxergar Deus na sua vida? Meu Deus, me ajuda aí, Senhor. Aleluia! Então, Jesus entrou e mudou aquele cara. Mudou tudo. E o que eu achei mais interessante foi o seguinte: a Bíblia fala que ele quis ir embora quando o pessoal viu, o pessoal daquela região viu que Jesus viu, eles ficaram com medo e pediram para Jesus ir embora. E o homem queria ir embora com Jesus. Ele falou: eu quero ir embora com você. Você transformou a minha vida. Você ressignificou a minha vida. A minha vida começou a ter outro sentido a partir do momento que você entrou na minha vida. E Jesus, ele falou a coisa mais linda que eu vi nesse texto: Meu Deus, aleluia! volte para sua casa e para sua família. Meu Deus, E pregue o evangelho para sua família. meu Deus, aleluia! Vou perguntar uma coisa para vocês aqui, meus queridos. Meu Deus, aleluia! Eu não sei vocês, mas eu, na hora que tudo isso aqui acabar, eu quero voltar para o braço da minha família. Eu quero voltar para os braços da minha esposa e dos meus filhos. Meu Deus, aleluia! E vocês? O que vocês querem? Jesus, O que vocês querem? Às vezes vocês estão aqui, pode ser que tem gente aqui que já teve um encontro com Cristo. Pode ser que tenha gente aqui que já exerceu o ministério. Pode ter gente aqui, eu estou vendo vários de vocês aí com Bíblias na mão. Então aqui não é uma pregação simplesmente só para quem está chegando agora no Evangelho. Não, eu estou percebendo que é pregação também para gente que já está há um tempo no Evangelho. E qual é a sua prioridade, meus queridos? Será que você vai querer sair daqui sendo um workaholic da igreja? Workaholic é viciado em trabalho. Aí vamos mudar, viciado em ministério. O que você vai fazer quando você sair daqui? Você chegou aqui porque você reconheceu que você precisava de ajuda. Você está aqui. Eu já te mostrei várias coisas que nós temos que mudar. E Jesus vai pegar você aqui dentro. aleluia! E você vai sair com esse cara aqui, ó, em perfeito juízo, sabendo o que tem que fazer. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o que você vai fazer quando você sair daqui? Meu Deus, aleluia, Jesus! Será? Eu vou até falar uma coisa para você, ó. Deus de maravilha, Deus de bom. Será que você vai ter coragem de pegar seu telefone aí e usar ele para uma coisa certa?
quer ligar para aquela pessoa que está lá na sua casa e falar para ela assim, ó, eu amo você. Aleluia! Eu preciso de você. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Será, homens, que você vai ter que coragem de dar honra para sua esposa como ela merece? Me ajuda aí, meu Deus. Será, esposa, que você vai dar honra para o teu marido que ele merece? Será, filhos, que vocês darão a honra aos seus pais que eles merecem? Volta a falar, a família é algo mais precioso que Deus criou. A Bíblia fala lá em Gênesis que tudo começou com um casal. Meu Deus, aleluia. Tudo começou com um casal. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, que é uma carta pastoral, Paulo ensinando a Timóteo os princípios do pastoreio. Ele fala, se um homem quer exercer ministério, a casa dele tem que estar muito bem cuidada. Nós vemos Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e isso não estou falando para você que você não acredita em Deus, não é isso, mas nós temos o exemplo de Davi, que foi um excelentíssimo rei. A Bíblia fala que ele foi o maior rei que Israel já teve, tanto que Jesus, na carta de Marcos, a Bíblia muitas vezes fala filho de Davi, quando vai se referir a Jesus, mas nós também sabemos que a mesma Bíblia que mostra Davi como o maior rei de Israel, ela também mostra que a casa de Davi era uma bagunça. E eu vou falar uma coisa para você. Será que compensa você querer ir para o céu e você perder um filho para o inferno? Será que compensa você querer ganhar o mundo inteiro e perder às vezes o teu próprio filho? Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que saber o papel. A Bíblia fala que primeiro na vida de um casal é o cônjuge. Tem marido e esposa que está colocando o filho. Outro exemplo que eu vou dar. Pessoas que se casam por causa de uma criança. Casou por causa do menino. Namorava lá, se perderam, sapecaram lá, ficou grávida, nasceu a criança. Aí falaram, vamos fazer o quê? Vamos casar. Só que não tinha amor. Não tinha nada disso. Aí começa a viver um relacionamento baseado em quê? Na criança. Só que essa criança vai crescer. E aí quando ela tiver seus 20 e poucos anos, ela vai viver a vida dela, porque a Bíblia fala que filho é igual flecha. Tá aqui, ó, na sua aljava. Daqui a pouco você lançou ele vai viver a sua vida. E aí sabe o que a gente vê? Muitos casais se separando na casa dos 50 anos porque viveu pelo filho e não viveu como um casal de verdade. Infelizmente, o principal que vem na vida de um homem é a sua esposa. Depois de Cristo, primeiro é Cristo. Cristo é sobre todas as coisas. Tá todo mundo de acordo com isso, né? Depois de Cristo é o seu cônjuge. Não é o seu filho. É a sua esposa, é o seu marido que vem primeiro. Não coloque a carroça na frente dos bois. Quem vem primeiro é o cônjuge. Quem vem primeiro é a esposa, quem vem primeiro é o marido. Isso se você... mas de onde você tirou isso daí? Pode ler lá em Efésios 6, pode ler lá em Colossenses, no final da carta de Colossenses, ele não era direitinho. Quem é que vem primeiro, quem é que vem segundo? Depois do cônjuge, é os filhos. E ele fala lá em Efésios, que o pai não pode ficar irritando o seu filho. E o filho não pode ficar desonrando o pai. E só depois vem o trabalho. E aí depois que vem o ministério. Tem gente que muitas vezes dá a vida pela igreja e a família morrendo. E eu não estou pregando contra a igreja. Eu frequento uma igreja, eu sou membro da igreja, eu exerço função dentro da igreja, mas a minha família vem primeiro que a igreja. Então é isso que eu quero perguntar para vocês. O que vocês vão fazer quando vocês saírem daqui? Para quem que vocês vão ligar? Para aquele amiguinho? Ou para o teu pai e para tua mãe? Que luta por você e sustenta você? Você vai ligar para aquela sua amiga do serviço? Ou você vai ligar para o teu marido? O
marido, você vai ligar para aquele seu camarada do futebol ou você vai ligar para sua esposa? Você vai aprender a sentar na mesa com a família ou você vai deixar cada um viver do jeito que quer? Porque isso é responsabilidade do homem. É o homem que é o sacerdote do lar dele. É o homem que tem o dever de ensinar os princípios dentro da casa. Mulher, você vai querer ficar mandando tudo ou você vai deixar teu marido tomar a função dele? Porque se você ficar querendo mandar em tudo, daqui a pouco ele está encostado lá e aí vou falar uma coisa para você. Não adianta também só jogar a culpa nele não, porque ele tem que deixar fazer o papel dele. Ó, um exemplo. Mulher, você vai ficar trabalhando e deixando aquele abençoado sentado dentro de casa sem fazer nada? Eu não estou falando isso, é lógico, a gente tem situação e situação. É logicamente que nós sabemos que muitas vezes pode ter crise e o cara às vezes não está conseguindo arranjar um emprego. Mas uma coisa é o cara não lutar e não conseguir arranjar um emprego. Outra coisa é o cara ficar encostado na mulher. E aí? Você, pai e mãe, vai deixar você vendo tua filha namorando com um abençoado que não vai oferecer nada para ela, porque você acha que todo mundo só vive de amor? Você acha que ou você vai pegar e deixar aquele abençoado lá que chega com a calça bem aqui assim, ó, chega desse jeito aqui, e olha quem tá falando com vocês, cara, eu gosto de falar, mano, eu lido com jovens, eu gosto de usar boné, gosto de usar tênis de skatista, mas você vai deixar aquele abençoado chegar assim na sua casa? Senta no coisa, coloca o pezão lá em cima lá, e aí, bro, vim falar com tua filha aí, eu quero dar uns beijos com a tua filha. Vou falar uma coisa pra você, ó. Você tá vendo essa abençoada aqui, ó? Minha filha tem 14 anos, e ele tem 17. Um dia ele chegou na minha casa, pedindo pra... Eles estavam orando já, né? Eles estavam orando, e ele me pediu a mão da minha filha em namoro. Aí eu olhei assim, que menino feio, velho. Brincadeira, ele é bonitão. Aí o que acontece? Aí eu tive uma conversa com ele. Aqui, ó, é assim, assim, assim. Aqui em casa é a primeira coisa, você tem que aprender a respeitar o ambiente que você tá. Segundo, você tem que respeitar a minha filha. Terceiro, não, primeiro, mito. Primeira coisa que eu perguntei para ele: você serve a Deus? Ele falou para mim que servia. Então você tem que aprender a respeitar o Deus que você serve. Segundo, você tem que aprender a respeitar o ambiente que você está, que é, minha filha tem pai e mãe. Terceiro, você tem que aprender a respeitar ela. Aí veio, permiti, começou a namorar. A partir daquele momento, ele virou o meu filho. E eu sou o discipulador dele. E eu ensino ele. Ele teve uma realidade na vida dele que ele não pôde ter a oportunidade de viver com o pai dele. E eu percebi que Deus colocou ele na minha vida para eu ensinar ele. Porque ele vai ser o pai dos meus netos. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho muito orgulho de você. Aleluia! Deus poderoso, Deus é maravilhoso, Jesus. Aleluia! A gente tem que entender que nós, como pais, estamos levando uma nova geração. E o que você está passando para os seus filhos? Eu pedi para Deus uma coisa. Eu não quero um homem rico para minha filha. Eu quero um homem de Cristo. Aleluia! E Deus me apresentou ele. E todo dia eu ensino ele. Todo dia ele trabalha comigo. Por que minha mulher e meus filhos não estão aqui? Eles estão lá na praia. E eu trabalho aqui durante a semana e ele trabalha comigo. E todo dia eu ensino ele. Todo dia, todo dia. Deus colocou ele na minha vida para eu ensinar ele a profissão, para eu ensinar sobre Cristo, para eu ensinar sobre valores, para eu ensinar ele a ser um homem. É forte, Jesus. Aleluia, Jesus. Só um homem pode ensinar um adolescente a ser outro homem. É por isso que quando eu fui ser líder de jovens,
Eu perguntei para Deus, como é Deus? Quando eu comecei a lidar com jovens, eu tinha 35 anos. Eu falei assim, pô Deus, eu já estou com 35 anos, com 2 filhos, aí por que eu vou lidar com moleque e tal? Deus falou nitidamente no meu coração, é só um homem que ensina um jovem a ser um homem, porque um jovem não sabe ensinar outro, ele não virou homem ainda, como é que ele vai ensinar? Valores. É isso que está faltando muitas vezes nas nossas famílias. E a Bíblia fala que esse cara, no caminho para voltar para a casa dele, ele saiu anunciando Cristo em todos os lugares. A Bíblia não fala que ele teve um cargo, a Bíblia não fala que ele foi para a igreja, a Bíblia não fala que ele esperou nada disso. A Bíblia só fala assim o seguinte, que ele foi em direção à família dele e nesse trajeto ele foi anunciando o Senhor Jesus. Agora eu vou contar para vocês o meu testemunho. O ano passado, quando eu vim ministrar aqui, eu estava numa situação totalmente diferente do que eu estou hoje. Quando eu vim ministrar o ano passado aqui, a minha família, nós estávamos em crise. Nós estávamos literalmente separados, eu e minha esposa. Eu vou mostrar para você o que aconteceu comigo. Eu exerci o ministério de liderança de jovens numa igreja. E daqui a pouco eu comecei a exercer o ministério de líderes de casais. E daqui a pouco eu virei supervisor de célula de jovens e de casais. E daqui a pouco eu virei administrador da igreja. E daqui a pouco eu estava fazendo visita para todo lado. E daqui a pouco quem estava ficando de lado era a minha família. E confiei em pessoas que me decepcionaram, que roubaram, que adulteraram. E quando eu fui ver, eu estava com depressão, caído numa cama, 25 quilos mais magro e evacuando sangue. Porque eu tenho um problema no intestino que pela medicina é considerado que não tem cura. E eu me vi jogado numa cama, sem esperança, querendo morrer, pedindo para Deus, minha vida perdeu sentido, me leva. Minha família não entendia o que estava acontecendo comigo, nem eu também entendi o que estava acontecendo comigo. E isso foi piorando, até uma hora que eu tinha que sair de casa. Senão ia começar a agressão, ia começar essas coisas. E quando eu me vi, eu estava dentro do hospital. Jogado dentro do hospital, sozinho. E eu falei para Deus assim, ó. Aleluia. Minha vida perdeu sentido. Tu és o Deus de milagres, Jesus. Aleluia. Me mata, Senhor. Porque minha vida não tem mais sentido. Perdi tudo. Perdi minha família. Perdi minha esposa, perdi meu ministério, perdi tudo. E Deus falou para mim assim, ó, não acabou e vai ser o início agora. Você vai levantar dessa cama. E você vai fazer, a partir de hoje, você não vai mais confiar simplesmente no que homens falam. Isso eu não estou falando que homens não são usados por Deus. Que ainda existem homens usados por Deus. O meu problema foi que eu confiei em homens que não eram usados por Deus. E levantei dali. Foi quando Deus colocou pessoas na minha vida. E eu comecei a andar esse trajeto que ele fez, voltando para a casa dele. 10 meses. 10 meses. Em 10 meses, eu não tive um cargo na igreja. Mas em 10 meses, Deus me levantou para eu começar a fazer um culto na rua. Aleluia. Muitos dos intercessores que estão aqui hoje se levantaram nesse culto também. E eles olhavam para mim e pensavam assim, como é que... Nem eu entendia direito o que acontecia. Porque na minha cabeça religiosa, eu não entendia nada que estava acontecendo. Só que hoje eu percebo uma coisa, que eles viram força em mim.
Eles viram um valor em mim. Eu fiquei 10 meses afastado da minha casa e a minha procedência diante deles era de exemplo. Como um homem cheio de problema com a família separada, nós não tivemos traição, não tivemos nada disso. Mas o fato que a situação que nós estávamos, nós não conseguíamos ficar juntos, e Satanás usou disso. Só que quando eu fiquei sozinho e Cristo entrou na minha vida naquele hospital de novo, e eu comecei a voltar para casa, eu percebi que o meu procedimento tinha que ser exemplo. E mais do que simplesmente palavras que eu pregava na praça, eu tinha autoridade para pregar, porque eles conseguiam enxergar na minha vida aquilo. E eu fiquei 10 meses pregando na rua. E nesses 10 meses, 10 pessoas aceitaram Jesus. Nós conseguimos ajudar 60 a 70 famílias com cesta básica. Nós conseguimos ajudar 2 clínicas de recuperação de drogado e internamos 2 pessoas. Nós conseguimos ajudar um bairro lá que pegou fogo, lá no sítio Joaninha, não foi? Conseguimos levar umas 10 caçambas de saveiro lá para ajudar os caras. E perseverando, sem nenhum cargo dentro da igreja, sem nada, procurando viver fora da igreja aquilo que eu tinha que viver, porque a nossa vida, ela é mais fora da igreja do que dentro da igreja. Quando deu 10 meses, eu conversei com Deus de novo. Falei: Senhor, já faz 10 meses que eu estou longe da minha família. 10 meses que nós nos víamos toda semana. Toda semana a gente se via. Eu via minha esposa, via meus filhos. Eles morando lá na Baixada e eu aqui. Eles vinham, subiam. Minha esposa dormia dentro de casa comigo, mas nós não dormíamos juntos. E até que eu indaguei dele. Meus filhos jejuando comigo pela volta da família. E depois de 10 meses nós voltamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! E nisso, mas eu continuei o projeto. Eu continuei pregando na rua, na internet. E depois de um ano, depois que eu voltei com a minha família, depois mais ou menos uns 4 meses, a minha equipe ela começou a ter que se desfazer. A Lili era da minha equipe. O Mazinho, que era um rapaz, eu não sei se ele vai conseguir estar aqui hoje, ministrar, mas ele também era da minha equipe. Na minha equipe tinha levita, tinha pastor, tinha presbítero, tinha... Só eu que não tinha cargo. E aí o que acontece? Cada um teve que deixar esse culto comigo, chamado Fora da Caixa. E eu não entendia por que eles estavam indo embora. Uns foram por causa de trabalho, outros foram por causa de família, outros foram por causa de ministério. Mas o fato é que um por um teve que sair. E um dia eu me vi sozinho. E no dia que teve a última reunião, se reuniu eu, a Lili e o Mazinho. E eles se despediram de mim e eu não chorei na frente deles, mas quando eles foram embora eu comecei a chorar. E naquela semana eu pensei, né, já que eles não estão aqui, eu vou fazer o Fora da Caixa. A gente já estava fazendo em live, já estava fazendo pela internet. E eu falei assim, já que eles não estão aqui comigo, eu vou fazer sozinho lá na Baixada, né? Porque toda sexta-feira eu desço para ficar com a minha esposa e com meus filhos. E aí o que aconteceu? Eu liguei para ela e falei para ela assim, ó, prepara um ambiente aí para mim, deixa um lugarzinho para eu poder estar ministrando. Era a primeira vez que eu ia ministrar sozinho. E ela falou, tá bom, eu preparo. E ela preparou um quarto. E quando ela preparou esse quarto, eu cheguei em casa, ela já tinha preparado algo para eu comer. Eu comi com ela, comi com meus filhos, ficamos ali, tomei meu banho e fui para esse quarto. Quando eu sentei na cama para pregar sozinho,
Daqui a pouco sentou a minha esposa e os meus filhos, um por um do meu lado. E hoje, o fora da caixa é eu, minha esposa e meus filhos. E eu entendi por que Deus tirou os outros. Porque se Deus não tivesse tirado eles, a minha família não exerceria aquilo para que ela foi chamada. E hoje minha esposa e meus filhos não estão aqui comigo, porque nós voltamos, depois de um ano, voltamos a exercer ministério local na igreja. A minha esposa e meus filhos são diáconos na igreja que a gente serve. E eu dou aula e lidero jovens. Mas isso foi depois de um ano. Eu tive que aprender que a minha família vinha primeiro que qualquer coisa. Antes de Deus, primeiro Deus, depois a minha família. Então, você, quando sair daqui, você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter a melhor igreja do mundo, você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter até o melhor amigo do mundo, mas a sua família vem em primeiro lugar. Amém? E agora eu vou fazer um negócio aqui, ó. Quem aqui reconhece que os seus valores estão invertidos, vem aqui na frente agora que nós vamos orar todos juntos. Aleluia, Jesus. Pode vir. Eu fui o primeiro a chegar aqui, entender que eu tinha, que a minha família vinha em primeiro lugar. Deus poderoso. Se você não perca essa oportunidade, você está sentado aí por algum motivo. E aqui não é lugar de ter vergonha. Deus. Aqui é lugar de ter libertação. Verdade, Senhor. Aleluia, Jesus. Então eu vou perguntar de novo. Quem aqui tem que recolocar a família no lugar que ela tem que ser colocada? Quem aqui tem que aprender a honrar o pai e a mãe? Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui tem que aprender a respeitar o marido como tem que ser respeitado? Quem aqui é o marido que precisa respeitar a esposa como tem que ser respeitada? É tremendo, Jesus. Aleluia. Quem aqui precisa, quando sair daqui, vai chegar e falar assim: eu tenho que ligar desesperadamente para minha família, porque eu não consigo mais viver sem eles. Família é projeto de Deus. Aleluia, Jesus. Não deixe acontecer com vocês como aconteceu comigo. Não deixe acontecer com vocês como foi comigo, que precisei passar por várias coisas de Satanás, quase destruir minha família, para eu poder chegar aqui e falar isso para vocês. Intercessores, venham. Aqui está o começo de uma transformação. Aleluia. E quando nós chegarmos na nossa casa, vai ser tudo diferente. Aleluia, Jesus. Porque nós aprendemos o lugar da nossa família. Pode vir orar, pode abraçar aqui, você que é intercessor, não tem medo não. Porque foi para isso que nós viemos aqui. Deus poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Vem sobre cada pessoa dessa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem ensinando cada jovem, meu Pai, a respeitar os pais como precisam ser respeitados, meu Deus. Vem ajudando cada mulher, meu Pai, a saber o posicionamento dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem ensinando, meu Pai, o homem a cuidar da sua família como ele tem que cuidar, meu Pai. Que homens possam sair daqui entendendo que eles têm que formar uma nova geração. O homem só tem sucesso quando ele forma um novo pai de família. Em nome de Jesus, vem sobre isso, meu Pai. Vem sobre esses jovens, vem sobre esses homens, vem sobre essas mulheres, meu Pai. Em nome de Jesus, que as mulheres não se submetam a coisas que a palavra de Deus fala para elas não se submeter. Em nome de Jesus, que o homem aprenda a tratar a mulher, porque a palavra de Deus fala que o homem tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Ninguém merece o amor de Cristo, mas mesmo assim Cristo se sacrificou por nós. Então, homem, aprenda a se sacrificar para a sua família. Mulher, a Bíblia fala que a mulher deve ser obediente, deve ser submissa.
Continue, meu Pai. Aleluia. Filhos, respeitem seus pais e honrem seus pais, porque não existe ninguém nessa terra que ame vocês mais do que seus pais. Família deles, meu Pai. Pais, entendam que vocês são responsáveis pelos filhos e têm que gerar novos homens e novas mulheres de Deus. A responsabilidade não está na vida do pastor, não está na vida do professor. A responsabilidade está na vida do pai e da mãe. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu declaro Aleluia. cura, Que tu venha, meu Pai, salvar essas pessoas. eu declaro libertação. Liberta, Homens meu que Pai. muitas vezes deixam a esposa em casa para ficar no bar. Jesus, ó Pai. Não Aleluia. deixe sua esposa em casa para ficar no bar. Não deixe sua esposa em casa para fazer qualquer coisa. Lembrando que qualquer lazer que você venha ter é ter um lazer com a sua esposa, com a sua família. Não existe nada mais impressionante do que um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns viver a vida de Deus. A família é a primeira instituição primária da Bíblia. E Satanás não irá destruí-los, porque não é o nosso Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui que é família? Tem gente aqui que é família com... Tem parente de vocês aqui junto? Fica, quem for parente, quem for família, fica junto um com o outro. Aleluia, meu Pai querido. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É seu filho? Glória a Deus pela família, filho. É isso aí, cuida, cuida. Porque eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que um dia, uma leitura de 20 anos, você vai estar sentado aqui, talvez não esteja em cima. Isso vai, e todo o esforço que você tem, você vai falar, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Vai, entendam que todo sacrifício vale a pena pelos nossos filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o Deus de Israel. Uma palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Tu és o Deus, Pai, que restitui, meu Pai. Tu és o Deus que Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar aos seus lugares, queridos. Pai querido. Aleluia. Falar de família é algo realmente comovente. Glória a Deus. Se alguém puder pegar minha agenda, por favor, ficou em cima da mesa. Família é algo esplêndido.